Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, os discípulos entram na barca com Jesus. Entrar na barca significa aderir ao seu projeto, assumir a sua missão e segui-lo. Há uma expressão popular que diz: estamos no mesmo barco, isto é, estamos na mesma situação. Estar no mesmo barco significa viver uma mesma realidade, partilhar das mesmas coisas, assumir juntos o mesmo projeto ou ideal. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, entrar na barca com Jesus é assumir segui-lo e fazer as mesmas coisas que ele fez, defender a mesma causa, lutar pelos mesmos ideais, enfim, enfrentar juntos tudo o que vier em prol de um objetivo maior, que é chegar a outra margem. Porém, muitos são os que entram no barco com o intuito de chegar a outra margem, mas não têm noção do que irão encontrar nesta travessia, ou entram no barco equivocados, achando que só encontrarão calmaria e paz. Esses, meus irmãos e irmãs, são os que seguem Jesus, achando que não mais terão problemas na vida. Os discípulos entram no barco com Jesus e, num dado momento, no meio da travessia, houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo encoberta pelas ondas. É neste momento que a fé dos discípulos é testada. É nos momentos de tempestades da nossa vida que a nossa fé é testada. Há pessoas que em momentos difíceis se sentem abandonadas, sozinhas ou esquecidas por Deus. Já ouvi muita gente dizer: acho que Deus se esqueceu de mim. Deus deve ter me abandonado ou está me punindo por alguma coisa que fiz. Ou então, se Deus existisse, essas coisas não aconteceriam. Há ainda aqueles que acreditam em Deus, mas acham que Ele está adormecido ou ocupado com outras coisas e que não percebem o que está acontecendo no mundo. Foi esta, meus irmãos e irmãs, a sensação dos discípulos. Eles achavam que Jesus estava dormindo no barco e não tinha percebido a tempestade que ameaçava naufragar a embarcação. A atitude dos discípulos lembra os que só buscam a Deus na hora da dificuldade. Eles buscam Jesus e Ele os atende prontamente. Antes, porém, repreende a falta de fé deles, dizendo: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? O medo de o barco afundar significa falta de fé. Quando achamos, meus irmãos e irmãs, que nossa vida vai perecer,
é porque não cremos que Jesus é capaz de apaziguar as tempestades que assolam nossos barcos. Quem crê permanece firme porque sabe que Ele está no leme do barco da sua vida e por isso não precisa temer. Que possamos ter mais confiança em Deus e saber que estamos de fato no seu barco. Isto é, se estamos no seu caminho, seguindo os seus ensinamentos e agindo conforme a sua vontade, nada de mal irá acontecer e poderemos continuar firmes na missão até atingir a outra margem. Porém, os que desviam do caminho de Deus e praticam injustiças e maldade estão buscando a própria destruição e jamais vão chegar a outra margem, como nós percebemos no Evangelho. Meus irmãos e irmãs, que possamos abraçar a missão que Deus nos confiou, sendo pessoas íntegras e aptas da justiça. Só assim não teremos o que temer. Ele estará sempre conosco e nos defenderá. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos lá dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.